Oi, meninas, boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? tudo jóia. Como é que foi aí o primeiro dia de prova, gente? Para mim foi bom. Foi Foi bom? bom tempo, né? 6 horas de bumbum pregado lá, mas foi tranquilo. É a primeira vez que você fez, Fernanda? Foi. Eu estava muito nervosa antes, mas depois deu tudo certo. Ai, que bom. Mas aqui, pensa que você pode fazer de novo se não der certo ano que vem, sabe? Tipo assim, não desista. Você fala, ah, nossa, eu fui mal, né, na hora que sair a nota. Deus guarde que não aconteça isso, mas se você falasse, nossa, eu não tirei a nota que eu precisava, continue estudando, não desiste não, entendeu? É bom que você já vai ter experiência, vai ficar, né, tranquila. Nossa, eu lembro, pra mim, a pior parte é ficar esses 6 horas sentada. Eu fui com uma Eu, colega, estava tentando já pela quarta vez. Então, assim, a gente nunca pode desistir, né? não, pode não. É igual uma amiga minha falou. Eu tenho uma amiga que ela é formada em fonoaudiologia. Ela já fez um monte de pós e tal, ela era super top. E aí ela falava, mas eu queria mesmo fazer medicina. Só que quando eu fiz vestibular, eu não consegui passar para medicina. Aí eu pensei, não vou ficar estudando de novo para entrar em medicina. Vou fazer fonoaudiologia mesmo, que é até uma areazinha que eu gosto. Aí ela falou que, tipo assim, depois de 10 anos ela ter feito medicina, ter feito fonoaudiologia, formado, feito um monte de pós, ela ainda estava querendo medicina. Ela falou: se eu tivesse lá tentado 5 anos para fazer, agora eu estaria no meio do curso de medicina e feliz. Aí ela foi, agora ela já tem 5 anos que ela tá fazendo medicina, né? Ela já terminou a parte básica, ela tá entrando naquela parte de. Como é que é o nome? Esqueci, residência. E ela falou que tá super feliz, que ela devia ter feito isso desde o começo, que ela devia ter continuado estudando para fazer o curso que ela queria. Então, assim, não desiste não, gente. É bom. Pois é verdade. A gente não pode desistir mesmo, não. É igual ela falou: ah, agora eu tô com 30 anos fazendo medicina. Tá bom. Eu tô, pelo menos tô fazendo o que eu gosto. Se eu falasse, ah, não vou fazer não, porque eu já formei em fonoaudiologia, eu ia estar com 30 anos e triste, porque eu ainda estava formada com fonoaudiologia e ainda ia querer fazer medicina. Então, assim, é bom que vocês continuem. E aí, Thalita? Acho que a Thalita não tá aí, né? Ela não me deu oi. Tô sim aqui, eu Ah, começo a então falar de tá mim. bom. E como é que foi o seu, Thalita? Tranquilo? Foi tranquilo. Ah, então tá bom. O ruim é o tempo, né? O tempo sempre Gente, prejudica eu um pouco, acho, mas eu acho tranquilo. inaceitável 3 minutos pra você fazer umas questões gigantes daquela. Imagina matemática e química. Ah, pra mim é mais de boa. Para mim, três Acho minutos complicado. para química e matemática é tranquilo. O problema é se analisar a questão de geografia, de português. Ai, Jesus. Até que não teve muita coisa de geografia, não. A única coisa de geografia de mapa que teve lá foi uma coisa perguntando pra onde que o sol, pro leste ou pro oeste. Só isso. Sério? Nossa. Uhum, E a redação? Eu tava ouvindo o pessoal. A redação foi nesse ou vai ser no próximo? Foi foi nesse, né? nesse. Tava vendo o pessoal falando de temas lá. Gente, eu falei, gente, eu não consigo escrever sobre esse tema. Oi! Que, ó, gente, os professores estavam falando, a Fernanda e o Lucas, estavam me falando que eles vão fazer alguns exercícios com vocês. Não É, sei o se eles já professor, começaram. desculpa, desculpa, é Pode que eu falar. fui responder minha mãe, é que eu não consegui ouvir. Mas a questão da redação, eu achei ela, assim, ó, ela foi fácil porque eu achei que os textos motivadores estavam falando muito sobre o que eles Hum. queriam, sabe? Então, por isso eu achei ela fácil. Ah, não. É, pode ser, porque eu só peguei o contexto dela, tipo assim, só o título. Mas, ó, o Lucas me falou que ia trabalhar com vocês juro simples, juro composto, porcentagem, regra de três e estatística. Ele já começou a mexer isso com vocês? Professor, eu não sei. Não. É porque seria no horário de aula. E a Fernanda ia mexer com geometria. Tem alguma coisinha fora disso que vocês estão querendo tirar dúvida? Porque eu não vou nem tirar a dúvida dessa, não, porque eles falaram que vão fazer uma revisão disso. Fora esses, tem algum tema que vocês estão muito na dúvida que vocês querem que eu faça na monitoria hoje?
Por exemplo, leitura de gráfico, seja lá qual gráfico for. Tem alguma coisa assim que vocês estão na dúvida? Eu tô em porcentagem. É porque, tipo assim, eu tô querendo não pegar porcentagem, porque o Lucas vai trabalhar, vai revisar isso com vocês nas aulas, nos horários normais, entendeu? Porque senão vai ficar 2 revisões. Sim. Se não tiver nenhuma outra coisa, a gente faz. Que olha, eu vou compartilhar com vocês aqui umas questões clássicas e aí vocês vão dando uma olhada para também vocês terem uma ideia, né? Screen. Tá dando para ver? Olha, tem uma questão aqui, né? Que foi do ano passado. De gráfico. Vocês têm dúvida? Então, tem os gráficos de barras, que é esse aqui. Podemos ter gráfico agora, amanhã? Tá. Temos questões de gráficos de barra. Podemos ter gráficos em pizza, que é aquele redondinho que vem as divisões. Isso vocês conseguem ler e analisar tranquilamente? Esse daqui também, a Fernanda vai trabalhar com vocês aí agora. Acho que hoje vocês têm aula com ela, que é geometria plana. Então, análise de tabelas, vocês estão tranquila com isso? Se vocês não falarem, não vou saber. Essa aqui também é bem legal, de escala. Vocês conseguem fazer uma escala? Tipo assim, igual aqui, ó. Caixa d'água de um edifício será a forma de um paralelepípedo com volume tal. Em uma maquete, ele está sendo representado por essas medidas. Usando a escala do arquiteto, qual que vai ser a escala dada? Isso aqui é muito comum. Que é proporção, razão e proporcionalidade. Eu nem sei o que é isso, professora. Vou fazer isso então. A gente estava dando aula para isso, do 7º ano. Vou fazer então dessa daqui para você, Thalita. Vocês podem me pedir, tá? Tipo assim, Tânia, achei essa questão no Enem que eu estava estudando, não consegui. Eu acho, gente, que eu vou ter mais uma monitoria com vocês essa semana para dar um help aí também de matemática, tá? Mais um help, mas aí vocês podem me mandando. Cadê as atividades? Matemática, Santo Antônio, Carudinha, São. Deixa eu só carregar. Primeira coisinha, razão é aquele negócio que, tipo assim, eu vou fazer um café. Aí, para cada um copo de água, eu coloco 1 colher de café. Isso é a proporção, ok? Então, se eu quero fazer dois copos de café, eu tenho que colocar 2 colheres de café. Tipo isso. Isso é a razão e a proporção. Esse negócio de escala é umas razões especiais, que é umas típicas que a gente sempre usa. Por exemplo, velocidade média, escala, densidade demográfica. Como que deixa eu já pegar direto para a escala, que é o desse exercício. O que é a escala?
Você quer, por exemplo, fazer um projeto. Vou falar sobre projeto porque é minha área de trabalho. Eu quero fazer um desenho de uma casa. Eu não vou fazer desenho de uma casa real no meu papel, porque senão eu preciso de um papel do tamanho de uma casa. Então, eu vou fazer reduzido. Mas para eu saber, né, para eu identificar as proporções bonitinhas, eu vou fazer com uma escala. Então, por exemplo, eu tenho um quarto que ele tem 2 metros por 3 metros. Eu não vou desenhar isso num papel. Eu vou desenhar, por exemplo, 2 centímetros para 3 centímetros. Porque eu consigo ver qual vai ser o tamanho do quarto em relação à casa. Sabe? Então, isso é a escala. Esse é o uso da escala, melhor dizendo. Agora, como que nós vamos usar essa escala? Então, a escala é a razão, né, o desenho em comparação com o real. Então, qual seria a escala desse exemplo que eu dei? A parede normal é 2 metros, no desenho tem 2 centímetros. Então, a escala vai ser 2 centímetros para 2 metros. Deixa eu ver se eu ponho aqui. Então, ela vai ser 2 centímetros para 2 metros. Deixa eu dar um zoom aqui, que está muito pequeno. Então, o meu desenho, a escala ela vai ser igual. A medida em desenho dividido pela medida real. Finge que você quer pôr a barrinha. Então, se eu tenho 2 centímetros de desenho e o real é 2 metros, qual vai ser minha escala? Tá metro para centímetro. Nunca, gente, nunca mistura unidades. Centímetro para metro, eu tenho que escolher. Ou eu vou trabalhar tudo em centímetro ou eu vou trabalhar tudo em metro. Vou preferir trabalhar tudo em centímetro porque eu não vou ter números decimais, aqueles números com vírgula. Então, eu vou colocar o quê? 2 centímetros é a mesma coisa de 200 metros. Ó, desculpa, 2 centímetros. 2 metros é a mesma coisa de 200 centímetros, certo? Então, só transformei metro para centímetro. E aí, eu vou fazer o meu cálculo. Eu vou dividir todo mundo por 2 para me encontrar uma razão igual. Vai ficar 1 para 100. Ou seja, para cada... Porque aqui eu vou cortar o centímetro também. Para cada 1 centímetro que eu tenho no meu desenho, eu vou achar 100 centímetros na vida real. Ou 1 metro na vida real. Então, se eu fiz isso, né, com o quarto, e aí eu viro e falo, agora eu tenho uma cozinha que tem, no desenho, peguei a régua lá e medi, no desenho ela deu 3,2 centímetros em desenho. Quanto que ela vai ter na real? Eu tenho que aplicar a proporção. Então, como que eu vou fazer? A proporção é 1 de desenho para 100 centímetros no real, né? Então, 3,2 centímetros de desenho, quanto vai me dar de tamanho real da minha cozinha, na minha parede dessa minha cozinha, por exemplo? Aí eu vou multiplicar cruzado. Então, 1 é igual a interrogação, 3,2 vezes 100. Então, o meu interrogação, né? O que eu quero saber, eu poderia trocar isso por um X para ficar mais matematicamente bonito, né? Que a gente trabalha X, não interrogação. 3,2 vezes 100 é só eu andar com a vírgula. Então, 320 centímetros. Ou 3,2 metros. Eu já podia ter feito isso de cabeça, mas só para vocês verem o desenho, porque às vezes pode ser uma escala tipo 1 para 50, 1 para 25. Ok? Tirei a dúvida, então, Fernanda, do Thalita, do que é escala? Sim. Tá. Oi, Márcia, eu não vi que você tinha entrado. Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Ó, eu tinha pegado, eu não vi, eu acho que você não pegou aqui ainda. Eu tinha pegado umas questões aqui e aí a Thalita me chamou a atenção dessa daqui de escala que ela falou que eu nem sabia o que era. Então agora eu vou fazer aqui um exemplo desse aqui, porque eu dei um exemplo muito bobo. Eu vou fazer aqui agora um exemplo para Ok. você. Abrir um Jamboard aqui.
Então, ó, esse exemplo aqui. Primeira coisa, vocês viram que eu estava falando lá, eu estava falando sobre um quarto, né, que tem 2 por 3. Eu só usei uma medida para descobrir a escala. Isso é uma coisa muito importante. Usem sempre a medida linear. Não usa volume, não usa área. Usa sempre uma reta. Então, é centímetro, ok? Para vocês conseguirem descobrir como vai ser feito esse exercício. Nesse caso daqui, como eu vou saber? Então, primeira coisa, relembrar o que é escala. Então, a escala vai ser sempre a medida do desenho dividido pela medida real. Então, sempre desenho dividido pelo real. Então, eu tenho que descobrir aqui, ó. Meu exercício fala que o volume real, né, a caixa terá a forma de um paralelepípedo retângulo, então ela será alguma coisa nesse estilo assim. E puxa as barrinhas aqui. Ela vai ser alguma coisa assim, tipo uma caixinha de sapato. Então, é um paralelepípedo retangular. Então, ele tem o formato de um retângulo. Então, alguma coisa assim. E falou que o volume dele é esse aqui. Então, olha, ela está misturando escala com geometria. Isso é muito comum, gente. Eles vão misturar duas coisas, porque fazer só um exercício de escala igual esse que eu dei exemplo é muito simples. O problema mesmo é misturar isso tudo. Então, às vezes, vocês até sabem o que é escala, mas não está lembrado disso aqui. Então, tem que lembrar as duas coisas. Essa é a maior dificuldade do Enem, porque você ainda tem que fazer isso em 3 minutos, né? O que a gente estava falando aqui agora, né, Fernanda? O tempo da prova, ainda tem que fazer isso em 3 minutos. Então, ó, o volume, qual é o volume? Ele vai ser dado por base, né? Não sei qual o nome, tem que ser esse eixo aqui, largura e altura, por exemplo, ou comprimento, tem gente que fala comprimento, largura e altura, tanto faz. Vou pôr como comprimento, acho que é o mais comum. Então, são essas 3 medidas. É uma medida na horizontal, uma medida na vertical e uma medida, tipo, pro fundo, assim, sabe? Calculando a fundura do objeto, que são 3 dimensões. Então, eu tenho que o volume é igual a 28.080 litros. Mas fala, Tânia, como que você vai saber disso? Como que eu vou descobrir isso? Primeira coisa, transformar isso em centímetro. Lembra que eu falei para a gente usar sempre a mesma escala? Então, aqui tá centímetro, centímetro, centímetro. Aqui tá litro, tem nada a ver. Um tá unidade de linear, o outro tá unidade volumétrica. Então, eu vou transformar o volume em linear. Como? Usando o dado, ó. Ele já até deu aqui nessa questão. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, primeiro eu vou transformar isso aqui para ficar mais fácil para mim. Vou colocar tudo na mesma unidade. Então, se 1 litro é 1 decímetro cúbico, então 28.080 litros são 28.080 decímetros cúbicos. Cheguei pelo menos numa unidade mais perto, né? Tô falando de decímetro, centímetro, tá mais ou menos ali. Só que eu quero trabalhar tudo com centímetro, eu não quero trabalhar com decímetro. Então, eu vou transformar. Como? Vocês lembram daquela coisinha lá de quilômetro, hectômetro, decâmetro? Lembram disso? As escalas, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu tenho que lembrar disso aqui. Eu vou andar uma casa, eu estou no decímetro, para chegar no centímetro. Eu ando só uma casa. Então, eu vou andar, multiplicar por 10, que é nada mais do que andar uma casa. Só que aqui eu não estou trabalhando com decímetro, eu estou trabalhando com decímetro cúbico. Então, se eu tenho o cúbico aqui, eu tenho o cúbico aqui, porque eu quero chegar em centímetro cúbico, eu não vou mudar a minha unidade. E eu vou, então, ter que multiplicar por 10 ao cubo. Se vocês lembrarem disso, tá perfeito. Então, é uma casa, só como é o cubo, eu vou andar 3 casas. Então, aqui, como é multiplicar por 1000,
eu vou multiplicar, andar 3 casas, ou multiplicar por 1.000. Então, vai dar 28 milhões, 80 mil centímetros cúbicos. Pronto, é essa daqui que agora eu já tenho as minhas unidades de desenho em centímetro e eu tenho as minhas unidades também aqui em centímetro. Aí sim eu vou ter as minhas unidades corretas, ok? Agora, como eu já tenho tudo em centímetro cúbico, aqui tá tudo em centímetro, eu posso jogar aqui em cima na minha escala. Então, eu vou colocar que a minha escala desse exemplo vai ser a medida em desenho. Então, a medida em desenho foi 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. Tudo isso dividido pelo meu real, que eu acabei de descobrir lá. Então, olha o tanto de coisinha que eu tive que lembrar só para fazer essa questão. As dicas que eu dou para vocês, marquem, gente, vocês vão conseguir marcar lá, pega e sublinha as informações importantes. Então, paralelepípedo, retângulo, as dimensões reais, os dados, a dimensão do meu volume. E depois, coloca tudo na mesma medida. Nunca calcule nada com medida diferente. Tá falando de centímetro? Eu tenho que colocar centímetro. Se eu estou usando a mesma fórmula, né? Tudo na mesma fórmula, coloca tudo igual. Até esqueci de escrever aqui. Mas se é centímetro, é centímetro. Se é metro, vai todo mundo para metro. Ah, Tânia, eu poderia ter colocado aqui em decímetro? Poderia, você poderia ter colocado 20 decímetros, se você não lembrar disso aqui, se você tiver dificuldade em transformar isso aqui. Você pode trabalhar de centímetro para decímetro, porque fica até um pouquinho diferente, ó. Você vai fazer de centímetro para decímetro, então você tem que andar só uma casa. Então, esses aqui, em vez de 2 centímetros, seria 20 decímetros. Pode também, gente, o bom da matemática é que você pode fazer de várias formas. Então, aqui, eu vou ter que andar só uma casa. Então, 35,1 decímetro, tanto faz, que eu não preciso mexer com isso aqui, eu posso trabalhar no decímetro. Não importa se você vai trabalhar em centímetro ou em decímetro, nesse exemplo, mas todos têm que ser igual. Ah, Tânia, eu poderia trabalhar em litro? Litro já não daria. Por quê? Como é que eu vou transformar isso aqui em litro? Vai ficar mais difícil. Então, ou transforma todo mundo em centímetro, ou transforma todo mundo em decímetro, porque litro vai ficar bem chatinho de você transformar. É possível, mas eu não aconselharia. Bem mais difícil. Então, aqui, você vai fazer né, multiplicação, multiplica aqui, depois divide, cortando os zeros, você vai achar que a escala é 1 para 100. Ou seja, 1 centímetro do seu desenho vai ser igual a 100 centímetros da escala real. Ou 1 centímetro no seu desenho é 1 metro na escala real. Ok? Tirou a dúvida, Thalita, de como fazer isso? Não era minha dúvida, não, professora. Não Acho era que sua, era de não? outra pessoa. Não. De quem me falou que nem sabia o que era escala? Foi a Fernanda? E eu tô aqui só falando da cena, Thalita. Mas enfim, gente. Acho que deu pra resolver, né? Deixa eu pegar uma outras aqui para vocês verem. Análise combinatória, o Lucas também vai falar disso para vocês. Média aritmética, tá tranquilo? Aquele que você soma todos os dados, divide pela quantidade de dados. Normalmente o que eles vão fazer é, tipo assim, você não vai saber quanto tem uma, aí eles vão te dar a média, e aí, igual aqui tá falando aqui, ó, não sei qual que é a média de uma pessoa, mas eu sei que não sei qual que é a medida de uma pessoa, mas a média deu 1,93. Então, eu vou fazer um sistemazinho, né, uma equaçãozinha aqui simples para poder achar qual é a estatura dos outros novos jogadores. Ah, esse aqui também é bem interessante. Você tem que analisar um gráfico com outro gráfico. Então, aqui são 2 gráficos falando da mesma coisa. Um de peça produzida e outro de horas trabalhadas. Mas é o mesmo dia. Então, você tem que relacionar. No dia 1, foram 4 horas de trabalho.
800 peças. Dia 2. Então, você tem que andar com os dois gráficos juntos. Não adianta olhar para um só. Qual o outro que também sempre cai? Ah, esses daqui é tipo aquele de escala, relacionar um com o outro, mas não é a escala em si, né? É você relacionar uma figura geométrica com algumas proporções algébricas. E aí, o que que vocês têm mais dúvidas, gente? Eu posso escolher um aqui aleatório pra gente fazer também, pra dar dicas. Márcia, você tem alguma dúvida aí de alguma coisa em específico que você quer tirar? Algum exercício que você estava treinando? Eu vou pôr essa de gráfico, porque pelo menos na monitoria, eu não fiz nenhuma questão de gráfico esse ano. Ninguém me pediu. Acho que é porque é de boa, mas vou colocar aqui para ir dando umas dicas para vocês do que fazer. Então, vamos lá. Tá aqui. Os gráficos apresentam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas do funcionário, num período de 5 dias. A cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente. Então, ele estava lá testando o que seria melhor para trabalhar, né? O que seria mais eficiente. Nesse requisito, o que a gente vai entender como eficiente? É uma fábrica. Então, quanto mais peças produzirem, melhor, em menos tempo. Então, eu preciso saber mais peças em menos tempo. Porque não adianta eu produzir igual aqui, 1.800 peças, mas eu demorar 9 horas. Eu tenho que fazer alguma coisa que vai dar uma eficiência melhor, mais peças em menos horas. Então, aqui, quanto menos, melhor. Aqui, quanto mais, melhor. O objetivo dele é avaliar qual dessas metodologias vai ser mais eficaz, né, para ele poder continuar trabalhando ao longo do tempo. Então, sabe-se que nesse caso, quanto maior for a razão, número de peças produzidas, número de horas trabalhadas, melhor será a eficiência. Então, quanto mais peças e menos horas, melhor a eficiência. Então, nós vamos ter que trabalhar um por um. Como que eu vou saber disso? Gente, é igual quando vocês vão lá no supermercado e aí a gente vê aquelas promoções lá. 1,5 kg de sabão em pó por tantos reais, 1 quilo por tanto. Você vai fazer umas continhas para ver se aquele de 1,5 kg mesmo tá certo. É a mesma ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quantas peças foram produzidas no dia 1? Ah, eu produzi 800 peças. E quantas horas eu demorei? Eu demorei 4 horas. Então, se eu dividir um pelo outro, eu vou ter a minha eficiência. Eu vou ter uma razão que mostre a minha eficiência. Então, 800 dividido por 4, 200. Ou seja, eu fiz 200 peças em 1 hora. No dia 1, eu fiz 200 peças em 1 hora. Eu vou fazer isso para cada dia. Vou colocar rapidinho aqui. Então, no dia 2, 1.000 peças. Mas eu demorei 8 horas. Então, aqui vão dar 125. Então, olha, a eficiência do dia 2 foi menos. É o que eu estava falando. Eles fizeram mais peça, mas demoraram o dobro de horas. Então, não valeu tanto a pena assim essa metodologia 2, porque eles vão gastar muito mais tempo para fazer a mesma coisa. Então, dia 3, 1.100 horas, 1.100, 5 horas. Isso vai dar 220. Dia 4. 1.800 em 9 horas. Isso vai dar também 220. E aqui eu vou ter
no dia 5, 1.400 peças em 10 horas e eu tenho 140. Então, olha, se a gente não fizer esse cálculo de eficiência, você vira e fala, nossa, no dia 4 eles fizeram bastante peças e demoraram 9 horas. Demoraram bastante horas. Mas, fazendo essas contas aqui, a gente vê que o dia mais eficiente temos as opções. Então, os dias mais eficientes, né? São 3 e 4. Engraçado. Essa conta tá certa? 1 por 9. Não, gente, eu coloquei errado aqui. É 200. Meu gabarito ali tá errado. Então, o dia mais eficiente foi o dia 3, porque foi o que eu consegui fazer mais peça por menos horas. Gente, esse é o mesmo cálculo que a gente faz no supermercado, né? Para ver o que tá mais barato. Então, eficiência, tudo que você quer saber se está rendendo mais ou menos, a gente vai dividir o tanto que eu produzi pela hora ou o tanto que eu produzi pelo preço, para saber quanto que vai valer cada coisinha, ok? Então, 2 gráficos, mas é super tranquilo de trabalhar entre eles. Vou pegar mais uma aqui dessas listinhas. Ah, esse de média. Esse de média alguém me perguntou também. Vou pegar ele de média. Apesar de que os professores falaram, mas nunca foge muito. Um técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para, no mínimo, 1,99. Então, a estatura deles, né, a média, ou seja, somando toda a altura de todo mundo da equipe, dividindo pela quantidade de pessoas da equipe, tá dando 1,93. Ele quer subir para 1,99. Para tanto, dentre 15 jogadores que fazem parte da equipe, irá substituir os 4 mais baixos de estatura. Então, ele vai tirar esses 4 daqui e ele vai contratar um novo jogador com 2,20. Então, eu vou tirar 4 e vou contratar mais um mais alto, para ver se melhora a minha média. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a necessidade de aumentar a média da estatura da equipe. Ele fixará a média das estaturas para 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Então, tem que superar essa média. Qual vai ser a estatura mínima que cada jogador tem que ter para ele atingir o mínimo de 1,99? Então, a ideia aí, fazer a média. Então, eu vou fazer primeiramente a minha média atual. Então, deixa eu ver como é que está sendo... Eita, o que virou? O que está sendo a minha atualidade, né? Então, na média atual, eu sei que eu tenho 15 jogadores, então eu tenho que dividir todo mundo por 3. O que é média? Soma de tudo, dividindo pela quantidade do que eu estou somando. Então, eu sei que eu tenho 1,78, que ele quer substituir, 1,82, 1,84, 1,86. Então, eu tenho esses jogadores que eu vou tirar e eu tenho os outros 11 lá, que não me importa quanto seja, e eu vou pôr um número N aí, ou X, qualquer coisa, porque não importa. Eu vou tirar esses 4 mais baixos. Então, a soma de todos eles, esse N aqui eu estou colocando como a soma dos outros 11 jogadores. Por que não importa qual é a altura deles? Eu estou substituindo só esses 4 aqui. Então, fazendo isso daqui, eu estou tendo uma média de 1,93. Só com isso, eu já consigo descobrir qual é a média dos outros 11. Como? Aritmética básica aqui. Vou passar esse para cá dividindo. O que está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Vou somar todos esses aqui. Como que eu vou ficar? A soma de todos eles vai dar 7,30. Mais N, que é a média original, vai ser igual a 1,93 vezes 15. Já pôs isso de uma vez. 1,93 vezes 15
dá 28,25. Não, 28,95. Então, já fiz duas coisas. Somei todo mundo aqui, passei o 15 multiplicando. Agora eu vou pegar esse 7,3 que está somando, passar para lá, subtraindo. E eu vou ter que a minha média é o meu N, né, a soma de todos eles ali, é 21,65. Achando o meu N, eu consigo, né, que é os jogadores que vão ficar, eu não vou alterar esses jogadores, eu consigo achar a minha média futura, a média desejada. Que é a média que o técnico lá tá querendo aumentar nesse time. Eu vou fazer a mesma coisa. Porém, agora eu já sei que eu tenho os outros jogadores que é N, então só vou colocar aqui 1,65, porque eu já sei quanto é. Eu vou contratar esse mais um aqui, de 2,02. E eu ainda tenho que contratar outros 3, que eu não sei qual que é. Vou colocar como X, porque eu não sei qual é a altura desses outros jogadores. Eu quero saber qual é a altura mínima que esses caras têm que ter. Vou continuar dividindo por 15, porque eu não vou diminuir e nem vou aumentar o time. Então, eu tirei 4, coloquei mais um e ainda quero mais 3. Eu não quero tirar, né, diminuir o número de jogadores na minha equipe. E isso daqui tem que dar no mínimo, então eu vou colocar o símbolo de mínimo 1,99. Então tem que ser maior que 1,99. Essa média aqui tem que ser maior que 1,99. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Joga para lá o 15 multiplicando e soma esses dois aqui. Então vai dar 23,67 mais o meu X tem que ser no mínimo 15 vezes 1,99 dá 29,85. Passo o outro para lá, subtraindo 29,85 menos 23,67, 6,18. A média tem que ser 6,18. Então, colocando aqui que o meu X agora é a média dos 3 novos jogadores. Depois que eu colocar a média dos 3 novos jogadores, eu quero saber a altura, eu não quero saber a média. Então, a média não vai ser eu somar o jogador 1, mais o jogador 2, mais o jogador 3. Então, eu vou fazer uma média generalizada. Eu vou simplesmente dividir isso aqui por 3. E aí eu vou encontrar que eles têm que ter, no mínimo, 2,06 metros para eu poder ter a minha média de 1,99. Então, resposta certa, letra D, 2,06 metros. Então, o que eu precisei de fazer nesse exercício? Lembrar o que é média, que é a soma do que eu estou querendo tirar a média, dividido pela quantidade do que eu quero tirar a média. Eu tenho que lembrar resolução de equação do primeiro grau, né? Tá dividindo, passa multiplicando, fazer a soma, o que está somando passa subtraindo, o que estiver subtraindo passa somando. Essas brincadeirinhas aí que a gente fala de brincar para lá e para cá. E aí eu vou fazer duas médias, fazer a mesma coisa aqui embaixo. Aí o que eu ia lembrar? Aqui podia até ter uma questãozinha de sacanagem, né? Colocando 6,18, que quem não prestar atenção, a pessoa vai ter 6 metros. Não vai. Mas isso aqui é a média dos 3 jogadores. Então eu tenho que dividir por 3 para saber quanto que cada um tem que ter no mínimo para eu ter 1,99 m no mínimo. Então esse é o critério de seleção aí para os novos jogadores. Ok? Acho que dá tempo de mais uma. Alguém quer escolher uma? Se vocês não quiserem, eu vou escolher. Vou pegar uma de cada.
fazer essa outra aqui de... eu já falei isso outra vez, mas vocês estão vendo que eu passo só o olho nas questões, né? Eu vou... por causa do tempo, que a gente estava até comentando antes aí. O tempo é curto. Então, você não vai ler isso aqui bonitinho, detalhadamente, igual você lê para as questões de humanas. Porque o texto não importa tanto assim. Você vai achar um pedaço... Metade é a historinha, a outra metade importa. Então, a gente passa o olho, assim, correndo nas questões, no texto, para depois achar. Então, só para mim entender o que está acontecendo. O processo de aeração consiste na introdução de um ar líquido e acontece do seguinte modo. Uma bomba B, então aqui ele está só explicando o que está acontecendo. A bomba B retira o líquido do tanque 1 e faz passar pelo acelerador 1 e aumenta o volume do líquido em 15%. Quando ele passar pelo aerador 2, ele ganha um novo volume de 10%. Então, aqui tem informação matemática, eu tenho que caçar as coisas matemáticas. Então, esse aerador 1, ele faz eu ganhar 15%. A Thalita, essa foi você, né, que pediu porcentagem? Que eu falei que eu ia ver que um exercício que tivesse muito misturado. Ao uso da porcentagem. Então, esse aerador é o que, gente? Vai colocar bolhas de ar, né? Para poder, sei lá, aumentar, por exemplo, um refrigerante, sabe? Tem várias coisas assim, aquele chocolate aerado. Então, quando você joga o ar, ele aumenta o volume, porque vai ter ar no meio daquilo que eu quero fazer. Então, nesse acelerador, aumentou 15%. Nesse daqui, aumentou mais 15%. Quer dizer, aumentou 10%. E no final, ele fica armazenado no tanque 2. Então, beleza. Já peguei a parte matemática que eu quero daqui. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de base retangulares, sendo que a base T1 tem comprimento C. Então, aqui tem uma informação importante. Eles são prismas retos. A maioria das vezes, a figura vai condizer com o que está escrito no texto, mas eu já vi figuras que não condizem, tá, gente? De, por exemplo, o aerador aqui está pequenininho, mas se eu fosse precisar, né? Ele me dá uma medida maior. Então, confiram. Isso aqui são prismas retos? São. Então, você pode só olhar a geometria analisando por aqui. Se não for, faz o seu desenho, sei lá. Vamos supor que era uma pirâmide e eles desenharam como prisma. Redesenha, só para ajudar visualmente. Então, as bases retangulares, beleza. E a base de um tem um comprimento C. Então, aqui tem um comprimento C. A largura L. Então, essa largura aqui, ó, L. E a base do 2 tem comprimento C sobre 2. E comprimento, que é aqui, que existe comprimento, e largura 2L. Então, beleza. Então, tá tudo teórico, não tem nada de número. Vamos ver. Ao finalizar o processo de geração, sem derramar o líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido, que já saiu de T1, denominada X. Então, a altura de coluna de líquido que saiu de T1. Então, aqui tinha, né, uma altura, que quando vai usando, ele vai diminuindo por aqui. Então, eu quero saber quanto que saiu. Ah, se ele estava aqui e no final do processo chegou aqui, eu quero essa altura aqui, que vai ser chamada de X. Então, a altura que saiu, vou marcar aqui para vocês saberem de onde tirei essa informação. E a altura da coluna do líquido que chegou em T2. Elas são diferentes, então aqui, quando eu for enchendo, ela vai subindo. Então, se ela estava aqui, vou marcar só metade. Se ela estava aqui e chegou aqui, eu tenho essa altura Y. E é claro que elas vão crescer diferente. Se uma, né, igual aqui no caso a figura está diferente, né? O C aqui, a base, é maior do que a base daqui. Só que no exercício falou que era menor, que é metade. Então, aqui vai crescer mais rápido do que aqui. Então, isso aqui chamado de Y. Como que eu vou fazer isso? Gente, você fala, professora do céu, o que que tá acontecendo? Porque além de descer e subir, ainda tem essa coisa de aeração que tá mudando o volume.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o T1, o volume de T1, de V1 e o volume de T2 de V2. Com isso, peraí, primeiro vou colocar assim, vermelho foi o que eu tirei de dados e vou colocar em preto o que eu estou denominando. Então, V1 é meu volume 1, V2 é meu volume 2. Então, são esses volumes do tanque. Então, eu vou achar a relação. O que que acontece? Eu tenho o V1, aí o V1 passou pelo meu aerador. Então, ele aumentou o volume dele, né, daquele material que eu estou misturando lá, em 15%. Quando eu falo aumentou em 15%, eu tinha até falado isso na aula uma vez, é a mesma coisa de eu multiplicar por 1,15. O 1 quer dizer que eu mantive o meu volume original e aumentei, o 15 é porque eu aumentei 15%. Então, a mesma coisa para o outro aerador 2, que é 1,10. É só isso o de... Ponto não, né? Deixa eu pôr vírgula. Ponto aqui está sendo multiplicação, viu, gente? Vou pôr asterisco aqui para enxergar melhor. Só isso aqui de porcentagem que eu vou colocar. Ah, Tânia, não lembrei disso. Tem como vocês descobrirem, vai demorar um pouquinho, mas aí vocês vão colocar 15% de V1, vai ser não sei o que, vai chegar no V1 sobre tanto. E aí eu vou... Com isso aqui vai ser igual ao meu volume 2. Então, eu tenho que o volume 1, ele vai ser o C vezes o L vezes o X, que é isso que eu vou determinar o meu volume. E o volume 1 vai ser... O volume 2 vai ser C sobre 2 vezes 2L vezes Y. Só que nisso aqui eu ainda tenho que multiplicar, né? O 1,15 multiplicar 1,10. Fazendo tudo isso aqui, eu vou conseguir achar a minha relação de Y para X. Então, vou cortar aqui esse C com esse C, né, fazendo a minha relação correta, do L com o L. E depois eu resolver esse sisteminha, eu vou achar que o Y é igual a 1,265x. Tranquilo? Não vai dar tempo de mais nenhuma. Meninas, até mais. Boa prova para vocês. Obrigada. Muito Qualquer obrigada. coisa, vocês me chamem. Ok. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.